Ok, estamos começando o Conexão AV, o podcast do audiovisual nas igrejas, tá bom? Hoje nós temos um convidado muito especial, Marcelo Neri. Eu já quero chamar lá o estúdio. Lembrando que nós estamos nos estúdios da RTM Brasil. Uma honra, um privilégio estarmos aqui no estúdio. Certo, Samuel? Depois você fala um pouquinho mais dos estúdios aqui da Rádio Transmundial. Lá no estúdio, com Samuel e com Paulo Kondratsky Júnior. Opa, até que enfim saiu, hein? Com vocês aí, gente. É isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um Conexão AV. Nosso espaço, nosso bate-papo semanal para falar sobre o audiovisual nas nossas igrejas, onde a gente sempre tem um convidado diferente a cada semana para bater um papo aí sobre áudio, sobre vídeo, sobre streaming. Enfim, você que está na área técnica, você tem que estar com a gente aqui toda terça-feira, às 8 horas da noite, pelo nosso canal no YouTube. Então é facinho. Vai lá, Conexão AV, se inscreve, coloca o sininho, que na próxima semana você já vai ser avisado. Você não precisa nem colocar o lembrete, não precisa ficar avisando ninguém. Ele já vai comunicar a você do nosso programa. Como o Daniel falou, a gente ainda não conseguiu resolver a nossa questão lá do ar-condicionado, então quero fazer um agradecimento à RTM, Rádio Transmundial, porque a gente está nesses belos estúdios aqui e hoje, então, nós vamos estar batendo um papo muito gostoso aqui. Não é isso aí, Samuel? É isso aí, Paulo. Belos estúdios reprojetados por vocês. Você, Paulo e Daniel. Por isso que eu fiz questão, né? Tá certo, tá certo. Mas assim, eu nem vou tentar pronunciar o seu sobrenome, porque eu sei que eu vou errar. Mas, por outro lado, se o Daniel, que já te conhece há tanto tempo, erra o seu sobrenome, então eu tenho muito crédito ainda, né? Pessoal, é super fácil. Kondratsky. Pronto, tá simples. Tá, mas para não ficar atrás, eu também tenho um sobrenome complicado. É Hindsley. Mas deixa pra lá. Ok, vamos seguir o programa. Vamos para o assunto. E por falar em sobrenome, temos o convidado de hoje. Já foi dito que é um convidado muito especial. Para mim é um convidado especial, porque eu comecei... Eu vi o início do trabalho dele, da carreira dele, principalmente aqui na RTM, e o sobrenome dele é um sobrenome fácil. Marcelo Neri. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. Prazer Obrigado. É todo nosso. Que legal. Marcelo, fala um pouquinho da tua trajetória para a gente começar a entender um pouquinho. A gente já te conhece há mais tempo, mas o pessoal que está acompanhando com a gente aqui, para poder entender, contextualizar um pouquinho do que a gente vai bater papo, do que você já fez, do que você está falando, quais são as suas experiências. Fala um pouquinho aí para a gente. Bacana. Eu comecei tudo na área musical da igreja, então comecei tocando instrumento. Talvez não tivesse tanto talento para tocar instrumento, me mandaram para a mesa de som. Mas fala qual instrumento, cara? Que instrumento? Guitarra, violão. Eu estudei um tempo e o sonho era ser músico. Aí eu vi que era muito difícil a carreira de músico, então eu falei, eu acho que dá para tentar alguma coisa na mesa de som. Me apaixonei e aí segui carreira no áudio. Aí Legal. Fiz alguns cursos. Isso aí já fazem aproximadamente mais de 20 anos. Bacana. Então aí eu comecei a estudar áudio, me apliquei bastante. E em determinado momento eu já estava trabalhando com projetos de áudio. Já tinha feito alguns cursos e aí eu fui buscar a faculdade. Eu fiz engenharia para poder atuar um pouquinho melhor na área de projetos. E de uns tempos para cá, esse caminho ele tem se conectado com a área de vídeo. Então, 7, 8 anos atrás, eu entrei na área de streaming também. Bacana. Então, essa transição do áudio para o vídeo foi muito legal na minha carreira, porque hoje eu atuo bastante em projetos multidisciplinares. Então, são projetos onde você precisa... Na verdade, toda igreja hoje é um projeto desta ordem, né? Multimídia. Multimídia. Então, você precisa conectar o áudio, a luz, o vídeo. É um caminho sem volta hoje, É um caminho sem volta. Tem que estar tudo integrado. Essa integração e a parte de imagem de painel de LED. Então, toda... Iluminação. Iluminação. Uma coisa é você iluminar de forma cênica para o olho ou para um teatro. Outra coisa é para uma câmera. E também tem que ficar bom para o público. Sim. Então, essa integração de tudo isso foi onde eu comecei a me especializar, né? Então, eu entendo um pouco de tudo e eu consigo coordenar esse tipo de projeto hoje em dia. A minha atuação hoje é na direção da Delta Pro Video, na Operação do Brasil, né, que é uma loja de equipamentos audiovisuais, e eu atuo diretamente nos projetos como especialista. Legal. Que legal. Marcelo, você
na sua fala, comentou que num determinado momento da sua vida, você percebeu que a sua evolução como operador de áudio, né, meio que já chegou num determinado ponto em que você não tinha, posso estar errado, você me corrige, não tinha mais muito o que aprender, né? E você preferiu não ficar focado só naquilo, abrir, né, asas para outras áreas que têm correlação na questão técnica, principalmente a gente que trabalha com igrejas, com eventos, com shows, né? E isso foi algo assim que te surgiu do dia para a noite, ou você de repente começou a se interessar por câmera, por iluminação? Como é que foi essa passagem sua do áudio para essas outras áreas? Na verdade, assim, eu deixei o áudio, mas eu sempre, mesmo que eu tenha meio que deixado um pouco de lado, eu ainda tenho a impressão de que se eu voltar ainda tem muito a aprender. A verdade é que a vida foi levando, não foi uma linha reta, né? A vida foi levando mais para a área de projetos mesmo. E o interessante, até legal estar aqui na RTM, acho que nada acontece por acaso, né? Uhum. Porque eu passei por aqui, né? Sim. Eu passei por aqui. Uma bela passagem. Obrigado. Aprendemos muito juntos. E o Samuel foi meu gestor, né? Me ensinou muito, me inspirou, inspira até hoje. E aqui dentro eu já comecei a perceber que tinha algo mais do que só a parte técnica. Uhum. Né? Porque quando você trabalha numa rádio, você está tratando de conteúdo. E se você tiver essa sensibilidade de unir o técnico, né, com também o conteúdo, e aí diga-se de passagem, né, em questão de produção de conteúdos, eu não conheço no Brasil uma rádio que tenha tanta qualidade quanto a RTM. Uhum. Né, porque os conteúdos são muito bem produzidos, de forma muito séria, por gente muito competente. Né, eu não conheço um time como esse. Então aqui, lá nos estúdios, às vezes gravando, às vezes dando assistência para gravação, já comecei a perceber que tinha algo mais ali. Não era só o áudio. Tanto que eu estava acostumado com áudio ao vivo, né? Uhum. Sonorização. Uhum. E eu entrei numa rádio e eu me senti totalmente despreparado. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi que era outra ciência, outra linguagem, né? Então, sempre respeitando cada área. Depois eu fui ter um estúdio também, um pouco diferente, outra linguagem, outras formas, né? Você aprende um pouco mais sobre captação. Então, assim, sobre as áreas, eu não explorei, acredito que 100%. Mas a vida ela foi me levando. Em determinado momento, a galera do vídeo começou a me perguntar dúvidas sobre áudio, porque não faz parte da escola, né? Sim. A galera do vídeo tem muita dúvida sobre áudio. Sim, e normalmente a gente vê produções em vídeo em que o áudio deixa a desejar, né? Justamente pelo despreparo dos videomakers, exatamente, como a gente fala, né? Porque não faz parte da escola mesmo. Hoje em dia, eu acho que com a quantidade de informação que a gente tem, isso está um pouquinho mais equilibrado. Mas nesse momento... Eu acho que se tornou obrigatório hoje. Obrigatório, né? Obrigatório, porque qualquer um que escuta uma live com áudio ruim já reclama. Sim. A régua subiu, né? Sim. A régua subiu. E aí, nesse momento que eu tive esse contato com o vídeo, que eu fui resolver problemas de áudio, eu comecei a olhar e falei, nossa, que interessante essa câmera. A primeira vez que eu vi uma TriCaster foi aqui, inclusive. Eu lembro que a rádio estava querendo comprar e alguém trouxe para fazer o teste da TriCaster. Foi o Daniel. Foi o Daniel. Então a gente se conheceu há muito tempo, viu, Daniel? E aí eu vi a questão do chroma key. Isso foi... E aí foi despertando. Então, assim, não foi nenhuma vontade. Eu tenho até hoje vontade de poder passar uma semana inteira só mixando no estúdio para poder estudar mixagem, viajar. Mas a vida ela vai me levando. Hoje eu sou muito mais um executivo do que... Eu não opero mais tanto, né? Embora eu ame operar a mesa de som, fazer o DTV... Eu amo, mas eu não tenho mais tanto tempo. Eu sou mais um executivo, né? Trabalho mais na parte estratégica do que na parte operacional mesmo. Engraçado, só a nível de curiosidade, Paulo. Ontem eu estava numa igreja lá em Goiânia e eu fui convidado aí na sala pastoral cumprimentar o pastor da igreja, né? E eu me deparei, quando entrei na sala, em algo inusitado, que eu não esperava. Tinha uma mesa Yamaha analógica na sala pastoral, pendurada na parede como se fosse um quadro, Daniel. Olha, interessante. E o que me chamou a atenção... Algum valor tem ali. Eu não resisti, eu perguntei para ele, né? Puxa,
Que interessante essa mesa de som aqui, foi o senhor que colocou. Sim, eu sou pastor hoje, eu dirijo uma igreja, tudo, mas eu amo áudio. Eu fazia áudio quando eu era jovem. Essa mesa está aqui para eu não esquecer disso tudo que eu vivi. Da onde veio, né? Que interessante. Né? Pode continuar. Eu tenho uma visão, assim, o áudio, eu também vim do áudio, então ele estava muito mais acessível, às vezes com recursos limitados, tudo. E o vídeo, ele sempre foi uma questão muito mais de investimentos altos e tudo, então... Mais elitizado. Difícil ter contato. Exatamente. Então, assim, a gente se divertia, a gente se virava do jeito que estava lá, tudo. Hoje, obrigatoriamente, isso tudo meio que deu uma nivelada, até em função da própria tecnologia que chegou junto para todo mundo. Mas eu acho que, obrigatoriamente, o que forçou, o que botou a mão nas costas, empurrou, foi a pandemia. Então, todos se viram obrigados, desde igreja, corporações, empresas, profissionais, médicos, enfim, se viram muito obrigados, e a gente viu muita gente perdida nesse meio todo aí. Como é que você viu essa transição obrigatória pela pandemia? E como é que nós estamos ainda hoje? Nós aprendemos ou ainda estamos perdidão? É difícil falar, né? Eu acho que a pandemia, e eu acho que vocês concordam com isso, ela fez evoluir aí, acho que uns 10, 15 anos. Ela adiantou o uso da tecnologia do dia para a noite, porque a gente se vê na necessidade de se comunicar sem poder estar fisicamente no mesmo espaço. Então, nesse sentido, foi positivo para as igrejas, porque era uma área inexplorada. Eu acho que, mais aqui, América Latina, quando eu saí da rádio, eu já comecei a trabalhar com a parte de streaming. Então, era a época onde você ainda tinha que ter um servidor, instalar localmente, instalar Adobe Media Encoder lá dentro dele. O processamento do servidor ia dizer quantas pessoas poderiam acessar o seu vídeo ao mesmo tempo, né? Então, quando chegou a pandemia, eu já tinha experiência com isso. Mas a maioria das igrejas, até das empresas, não tinha nenhum... não tinha nem eles nem gravavam, né? Isso no Brasil. E tinha várias soluções e várias igrejas que já transmitiam pela internet fora, né? A gente chegou... eu acho que hoje a gente chegou a níveis que lá atrás aquelas igrejas tinham. Mas se a gente olhar ainda hoje, por exemplo, para Bethel Church, para essas igrejas, o nosso nível está muito aquém ainda. Claro, estrutura, né? As coisas custam bem mais caro para a gente aqui. Né? Mas uma coisa muito positiva do nosso mercado brasileiro é que eu acho que os profissionais eles são fantásticos. Eles têm um nível de criatividade, eles se viram com poucas coisas. Estou falando isso porque o pouco contato que eu tive com técnicos de fora, se você mandar um equipamento que não é que ele está acostumado a operar, estou falando de um gringo, de um americano, e não estou falando 100%, mas em geral, ele não vai querer operar. Ele quer aquele outro. O brasileiro Marcelo, não. Eu vou te falar uma coisa, eu concordo plenamente com você. A gente vive realmente uma realidade muito difícil aqui no Brasil, porque os equipamentos custam mais caros e a gente ganha menos que o pessoal lá de fora, lá nos Estados Unidos. Não é? Eu tive a oportunidade de transmitir alguns eventos médicos lá nos Estados Unidos e conversar com profissionais de lá, e realmente a diferença do que eles ganham lá, do que um operador de traqueia, por exemplo, ganha lá e do que ganha aqui é gigantesca a diferença. Né? E a gente paga muito caro pelos equipamentos, bem mais caro do que lá nos Estados Unidos. Né? Eu estava conversando, eu tinha essa mesma ideia sua. O brasileiro, poxa, o profissional brasileiro, ele é versátil, ele faz de tudo. E aí eu lembrei, assim, de mim, que faço direção, faço produção, faço edição, faço direção de corte. Não é? E aí eu conversei com um editor americano lá nos Estados Unidos, não é? E eu perguntei para ele na conversa assim, pô, mas você faz também animação em After Effects? Você manja? Não, eu entendo, manjo bem também, mas eu sou especialista em edição de vídeo. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, olha só, se alguém precisa de um diretor de corte, não vai pensar no Daniel. Se alguém precisa de um produtor,
não vai pensar do Daniel, embora o Daniel faça tudo. Tá? Se alguém vai precisar, vamos colocar aí, de um cinegrafista, não vai pensar do Daniel. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, olha só, eu vou ser especialista em streaming. E eu comecei como especialista de streaming. E hoje, quando alguém precisa de streaming, pelo menos vai pensar no Daniel. Pode não chamar o Daniel, evidentemente, porque tem vários outros profissionais excelentes no mercado, mas vai pensar no Daniel. Então, só estou querendo colocar esse contraponto, entendeu? Porque muitas vezes é uma armadilha quando a gente chega e assim, pô, o brasileiro é versátil, ele faz de tudo. Faz tudo. Só que na hora que alguém precisa de um profissional específico, de uma área específica, não vai se lembrar de você, não vai se lembrar de mim, não vai se lembrar do Daniel. Mas a Paulo. gente tem também, Daniel, eu vejo que... olhando para o mundo das igrejas, a gente tem uma falta de pessoal muito grande. Então, assim, quem está lá é o cara que vai ter que se virar mesmo. Ele vai ter que fazer tudo. E no mundo profissional, é aquele velho jeito. Olha, eu tenho essa verba e você vai fazer tudo e pronto. Então, assim, é uma questão cultural nossa, né? Que a gente não consegue levar para essa linha que o Daniel colocou. Mas... tem um lado da necessidade também, né? Isso. E eu concordo. Assim, a nossa falta de mão de obra, ela faz com que a gente dê jeito. E é muito bom ser versátil, é muito bom entender de tudo. Mas o que o Daniel está falando, eu entendi. Se você for pensar na sua carreira, de repente não seja inteligente você focar em ser isso para o resto da vida, né? Nesse ponto, nesse lado, é bom você ser generalista. Né? Você saber fazer um pouquinho de tudo, porque não houve oportunidade nesse lado, você vai pescar desse outro lado. Sim. E assim por diante. Então eu acho que são esses dois lados. Mas né, Daniel? Em termos de Brasil também, eu acho que a falta de orientação é uma coisa assim... Sim. Eu vejo por mim. Lá atrás, quando eu comecei, você vai metendo a cara e vai quebrando a cara muito mais do que acertando, porque você não tem ninguém, você não tem os profissionais eram muito inacessíveis por distância, por uma série de fatores. E você hoje também, apesar de internet, apesar de YouTube, apesar disso tudo, a gente simplesmente está jogando um monte de informação, a gente tem um excesso de informação com pouca qualidade, né? Isso. E acaba deixando hoje essa garotada, é digital, né? Tem um outro conceito também que eu tenho, aí eu quero que você comente, que é o seguinte, é digital? Então vou lá, presetou e está funcionando. Né? Então, assim, esse imediatismo que economiza o trabalho e é muitas vezes pela falta de orientação na escola que a gente teve, né, Samuel? É verdade. Cara, você tem que ir lá, você tem que aprender para poder fazer, né? Então, se virar nos 30. Se virar nos 30, e hoje não. Eu acho que o acesso à informação de qualidade no Brasil, a internet tem muita informação, né? Mas não tem ninguém que faça uma curadoria. Tanto é que muitas vezes você vê um guru lá, ele vende um curso dele, aí você compra o curso e você descobre que todo o curso estava no canal ali do YouTube dele, aberto. Por quê? Você está comprando, na verdade, um método, a forma de aprender, Sim. Ele vai pegar na sua mão, né? Mas a informação ela está aí na internet. É o que falta na gente, a capacidade de organizar, fazer uma curadoria. E uma pessoa que está começando, ela não vai conseguir fazer isso. Ela vai aprender uma porção de conceitos errados. De orientação. E outro lado também que eu vejo é assim, eu acho que a internet está aí. Cara, melhor ferramenta que investiram, enfim. Mas o que eu quero dizer é, você vai lá, cria o teu canal, muitas vezes é um canal patrocinado, nada contra, mas você vai direcionar aquela pessoa que não tem o conhecimento, que não tem a orientação, a comprar aquele equipamento. Então, assim, como é que hoje você dimensiona, como é que você orienta, como é que você escolhe pessoal, por exemplo, de igreja, que é o nosso tema aqui, o nosso centro, como é que você escolhe esse critério? Porque, assim, não, vamos investir em fazer streaming, em gravar vídeo, eu quero a marca A, marca B, né? Eu vejo que, por exemplo... Me disseram que é boa aquela marca. A Ferrari hoje, que eu ouço muito, não, porque eu tenho que ter uma Blackmagic.
Ok, mas e aí? Como é que funciona esse critério aí? As marcas adoram, né? Porque o departamento de marketing, ele trabalha para que isso aconteça. Para que seja um objeto de desejo. E o desejo não é racional, muitas vezes. Né? Por que você precisa ter uma marca X ou Y? Quando eu faço a recomendação técnica para um projeto, quando eu crio a lista, eu não pergunto, no questionário que eu faço aos responsáveis, ao cliente, eu não pergunto nada técnico. Nada técnico. Por quê? Na igreja, muitas vezes, tem alguém que entende. Então, também não adianta eu colocar um sistema ideal de uma marca, de repente, que eu goste, sem eu ter esses critérios. E muitas vezes é sempre assim, no desejo. Eu preciso de uma Blackmagic e uma mesa de corte da Blackmagic, eu preciso de 2 câmeras pocket, eu preciso de lente. O que você quer fazer? Eu quero fazer isso aqui, ó. Tudo bem. Muitas vezes, com o budget que você tem e o que você quer fazer, você tem que comprar 2 webcam e usar um computador com OBS. Exatamente. Então, por quê? Senão, não casa, né? E tem outra coisa também. Digo no caso da marca Blackmagic, que é um equipamento acessível, que, por exemplo, uma ATEM Mini com 2 pockets, ela faz o que antes a gente só tinha na TV. Na TV, vocês permearam, né, esse ambiente, você conseguia ter um sistema de gravação e de transmissão que gravava no formato ISO, as câmeras separadas, com timecode, e tinha uma CCU para controlar a cor, para você poder configurar a câmera. Ficava o videoman aqui. Você tinha isso por quanto? Você não tinha por menos de $250 mil, $500 mil. Era muito dinheiro. Muito caro. Hoje em dia, você compra uma mesa de R$4 mil, 2 câmeras, e você tem tudo isso. E tem a tua estação de TV pronta ali. Exatamente. Não estou dizendo que é caro, mas muitas vezes a igreja não tem esse budget. Sim. Ela quer fazer um podcast, mas ela tem R$3 mil. Como é que a gente faz? Não vai dar para comprar uma Blackmagic. Não precisa. Acho que esse Marcelo, é o ponto. Não precisa. Já que você tocou aí na questão TV, né? E eu tenho ouvido gente falar aí que hoje o YouTube é a TV aberta dos nossos tempos, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. É um assunto que dá pano para manga e não é o nosso caso aqui. Mas eu quero que você explane um pouquinho essa questão da época da pandemia. Você contou para gente que você foi muito procurado para fazer streaming, para fazer eventos ao vivo, que era o que a TV aberta fazia, né? Aberto para muita gente poder assistir simultaneamente. Conta para gente como é que foi essa virada de chave, como é que você criou todo as questões técnicas que envolviam tudo isso, como é que você agrupou isso, como é que você deu andamento a esse projeto aí? O Samuel, antes do Marcelo responder a tua pergunta, dentro daquilo que o Marcelo estava falando com relação a Blackmagic, ao ATEM Mini, as câmeras pockets, ou seja, realmente partiu de um patamar de uma emissora de televisão onde você passou a ter condição de ter uma mesa de corte com câmeras, com uma qualidade broadcast. Hoje, o Marcelo, eu acredito que ele ia começar a falar antes de você falar, Samuel. Você não precisa mais disso. Hoje, com um software como o VMix, por exemplo, e com a tecnologia NDI, com câmeras que não precisam mais ser conectadas via SDI ou via HDMI, ou seja, se você monta uma rede e que você tenha equipamentos compatíveis com a tecnologia de tráfego de áudio e vídeo via rede, via IP, você tem por um custo muito menor. Ou seja, então agora saiu da parte de equipamentos como a Blackmagic, por exemplo, para equipamentos mais baratos que você tenha também a mesma qualidade. Certo, Marcelo? É isso que você iria responder, não é? É isso aí. Muitas vezes você não... O próprio... Vamos comparar aí TriCaster e VMix, né? Eu me lembro que eu fui convidado... Eu cobri a NAB por 2 anos seguidos. Esse ano, em abril, e o ano passado. Foi a primeira vez que eu fui. E aí eu me lembro de muita gente falando que o stand do VMix, né? Ela teve um stand há alguns anos atrás, era um stand pequenininho assim, ninguém ia. Por quê? Quem mandava no mercado era a TriCaster. É um equipamento, eu já tive, é um equipamento confiável, é um equipamento... E aí o que acontece?
pegaram isso e fizeram um software que é a cópia. É isso que eu ia falar. Guarda aquela minha outra pergunta para depois. É isso que eu ia dizer. Eu acho que tudo isso, Daniel, tem muito a ver com a evolução da questão da informática. A tecnologia, da mesma forma como os estúdios grandes de áudio desapareceram, porque hoje as pessoas têm um home studio completo em casa, com softwares, com interfaces, com placas de captura, microfones, que você simula sons, não é? Ou seja, da mesma forma, toda a parte de hardware pesados, da parte de vídeo, você está isso aí está sendo compensado via software. Agora, surpresas, viu, Marcelo? Talvez você não saiba ainda, tá? Você sabe que a Newtek, que é a detentora do TriCaster e também da tecnologia NDI, ela foi comprada pela VisRT. Eu não sabia. Ela foi comprada pela VisRT, ou seja, a Newtek agora ela vai estar assumindo, a VisRT já tomou a decisão de tirar a marca Newtek do mercado. Ela continua com a linha do TriCaster, mas como VisRT. E surpresas em softwares como o vMix estão sendo incorporados pela VisRT, tá? Então só estou dando um spoiler aí para o pessoal. Tudo isso aí tem a ver com a evolução do poder de processamento, né? Porque como os computadores têm muito poder de processamento, hoje eles conseguem fazer coisas que antes só equipamentos dedicados físicos podiam fazer. E a tecnologia, ou seja, hoje o NDI está dando muito mais retorno dava para a Newtek agora para a VisRT do que um hardware como o TriCaster, por exemplo, né? Hoje nós já temos o software do TriCaster nas nuvens, via cloud, tá? E teremos em breve um mix, uma fusão entre vMix e TriCaster, tá? Que legal. Legal. Que Vamos legal. Saber. O mercado aí... de fato, veio uma solução muito mais barata que, na verdade, imita as funcionalidades, né? Você trouxe as funcionalidades do TriCaster para o vMix, é muito mais barato, você instala em qualquer computador. Se vai funcionar ou não, já não sei, porque o TriCaster ele tem um hardware dedicado que o fabricante está te dizendo. Se você utilizar nessas condições, você não vai ter nenhum tipo de problema. Né? O vMix não, o vMix já é uma aventura. Nesse sentido, ele é menos confiável, mas é tão mais barato que... Mas eu acho que assim, muitas vezes a gente... não, eu vou fazer o quê? Então eu pego aquele notebookzinho que está encostado ali, que não está servindo para nada, eu vou baixar meu vMix, vou instalar. Ou seja, o processamento dele, aí sim eu vou concordar contigo. Mas eu acho que a tendência nossa de mercado, acho que você que pode dizer melhor isso, a tendência é a digitalização, é você colocar tudo isso para dentro da tela. Isso volta àquele ponto também. A gente tem acesso a tanta tecnologia e a gente tem tão pouco conhecimento. Porque falta profissional capacitado no mercado. Nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo. Sempre. E isso eu atribuo, eu não acho o ensino caro no Brasil, mas o nosso salário, o nosso budget, né, o nosso cachê ele é tão barato que a gente não consegue pagar um curso. Eu me lembro, na época eu fiz o meu sonho, eu cheguei aqui, o meu sonho era fazer o IAV, né? Aí eu arranjei um emprego, trabalhei na Telefônica, cara, ia praticamente meu salário inteiro na mensalidade. Eram 5 meses de curso, eles fazem 6 vezes, e o meu salário inteiro na mensalidade. E a minha mãe me ajudou, enfim, complementava ali. Para comer e transporte já tinha uma dificuldade. Se quisesse comprar roupa, alguma coisa, já... Mas valeu a pena. Valeu muito a pena. E não é um curso caro. Hoje, na época, para mim, eu falei, é um absurdo, é meu salário inteiro. Mas não é um curso caro. Na verdade, é um curso barato. Tem outros cursos, eu falando de AV, um excelente curso, mas tem outros, né? Tem outras escolas, tem uma escola no Rio também, acho que é a Tech, cursos muito bons. Quanto mais você se especializar, mais você adquirir conhecimento, também o teu nível de trabalho vai subir, consequentemente os teus ganhos também vão acompanhar, né? A tua régua vai subir, né? Exatamente. Então tem que investir. De repente vai custar ali um período da tua vida que você vai ficar empatado para aprender, né? Ou seja, nada existe, nada acontece sem sacrifício. Agora vamos naquele tema lá, Marcelo. Essa virada aí que aconteceu na época da pandemia, sobre os streamings. O que o pessoal de hoje em dia pode tirar como exemplo aí da sua história que você viveu? Na pandemia, teve 2 mercados que explodiram. O de igrejas, de streaming para igrejas. Né? Eu acho que a mesa de corte, a Atem Mini, ela foi um dos dispositivos mais vendidos no mundo inteiro. Entre tudo que era vendido, foi um dos mais vendidos. Porque todo mundo começou a
tem que fazer streaming. E ela teve um time muito bom que ela lançou no comecinho ali da pandemia a ATEM Mini. Foi a primeira mesinha de corte que fazia tudo ali. A Holland já tinha alguns modelos, enfim. Só que era muito atrativo porque já fazia tudo, parecia que era fácil de mexer, enfim. Vendeu muito. Todas as igrejas começaram a fazer streaming e teve uma live, eu acho que, se eu não me engano, foi do Gustavo Lima. Foi um show do Gustavo Lima que teve uma audiência muito grande. Se eu não me engano, foi o Marcinho que fez, o Bertoloni, da Lab 3, se eu não me engano, tá? E explodiu. Então, os artistas olharam para aquilo. Desculpa? Foi o Marcinho da Lab 3. Foi o Marcinho mesmo. E explodiu. Todo artista queria fazer live, toda igreja queria fazer live. E quem não fazia, produtoras que não faziam, queriam aprender. Já foi um mercado para mim. Ensinar produtoras a entrar nesse mercado. Eles só faziam vídeo e finalizavam. Igrejas, tanto para compra quanto para treinamentos. E os artistas, eu fiz alguns, artistas gospel, em estúdio, enfim. Então o mercado, para quem já sabia, ele explodiu, né? Tanto é que na pandemia eu não fiquei em casa. Eu fiquei o tempo todo trabalhando de segunda a segunda. Né? Uhum. Por quê? Porque os artistas não podiam fazer shows, né? Isso. Tava proibido. Exatamente. Né? Mas assim, o público estava esperando algo nas suas residências. Tava todo mundo em casa querendo conteúdo. Exatamente, né? Com tempo para ver conteúdo, né? Isso. Mas só um parênteses, eu acho que, eu concordo 101% do que você falou, mas a nossa questão aqui é técnica, mas eu acho que explodiu todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso é verdade. Todo mundo fazendo igual. Mas, Paulo, se você não fizesse isso, você ia cair no esquecimento. Isso para um artista é terrível. Aí eu estou trazendo para o nosso mundo. Para o nosso mundo de igrejas aqui. Tudo. Sim. E eu acho que ainda falta algumas liçõezinhas a serem aprendidas de que, eu tive que investir em um equipamento, seja pouco ou seja muito, mas eu uso esse equipamento só para fazer a transmissão do culto, não uso para mais nada, ele fica a semana inteira ali parado. Sim. Eu acho isso um tremendo desperdício. É verdade. Né? Se você tem um equipamento, então você tem recursos, você tem demanda, você tem que usar a tua criatividade para distribuir. Uma dúvida que eu tenho, inclusive, é por que as igrejas ainda não começaram a fazer web TVs. Uhum. Tem tudo. Sim. Os caras fazem o culto, eles têm uma aparelhagem incrível. Por que eles não começam a ir para a área de conteúdo, criar uma muitas delas web tem TV? Pessoal contratado. Tem uma igreja, o Marcelo, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eles estão com uma web TV bem forte, tá? Inclusive estão usando o ATEM Mini, umas câmeras da Sony, algumas PTZs. Estão fazendo um trabalho muito, muito bonito, muito bem feito. Legal. Né? Eu tenho acompanhado, sim. Eles cresceram muito, né? Mas eu acho que o grande problema ainda é a questão de mão de obra, Marcelinho. Às vezes, muitas igrejas investiram num bom equipamento, mas tem ali 1 ou 2 voluntários que têm disponibilidade de tempo no final de semana. A questão é mão de obra. Eu acho que ainda no streaming falta até escolas. Também. Falta. Eu tive no Senac um tempo atrás, eu não me lembro a unidade. Eles queriam reformar todos os estúdios, trocar. E eu fui lá para a parte de consultoria. Chamaram algumas pessoas, uma das pessoas fui eu, para poder dar uma consultoria, dar algumas opções de instauração para os estúdios. E naquela época, mas isso deve fazer 1 ou 2 anos atrás, eles abriram um curso de streaming. Então é uma tendência, mas ainda é muito tímido, né? Ainda falta profissionais como vocês terem tempo de sentar para ensinar a galera a fazer streaming. Porque realmente é tanto trabalho que não dá para parar. Mas agora a gente tem uma conexão a ver, né? Então, toda terça-feira aqui o que pessoal um pode estar conectado. Ou o nosso aqui. site, conexãoav.com, tem muito conteúdo lá também, né? Legal, Exatamente. muito bom. Agora, eu acho que a gente tem até poucos profissionais e esses profissionais, essas escolas e tudo mais, também a gente não tem acesso à divulgação. Estamos na internet, nós estamos no mundo inteiro, tá? Mas se você entrar lá, eu vou contar uma experiência. Eu tive fazendo uma visita técnica e o pessoal falou assim: Paulo, se você soubesse a dificuldade que eu tive em chegar numa pessoa como você,
porque eu não encontrava profissionais. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a caminhar no seguinte sentido. Pessoal, eu faço isso, esse é o meu segmento, deixar mais claro o que se faz. Eu acho que a questão do treinamento, a gente vem falando aqui desde o primeiro programa, é assim, eu acho que é a prioridade número 1, né, no nosso meio, né? Sempre é aquela história assim, ô irmãozinho, você quer trabalhar? Deus abençoe e vira as costas e vai embora. E aí o que acontece? Ele tem um monte de problema, ele vai cair fora, óbvio, aí vem o próximo e é uma questão cíclica, né? Verdade. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter mais união nessa parte dos profissionais, cada um na sua área, cada um no seu segmento, mas a gente precisa incutir essa cultura dentro das nossas igrejas de que a gente só consegue ter um ganho de qualidade, não é só colocando a mão no bolso, né? É realmente a gente investindo nas pessoas. Em pessoas. Né? E esse investimento eu não falo, não, eu vou contratar, pagar um baita salário. Não, é um investimento relacional, é um investimento de estar junto, de unir o pessoal, dar condições de trabalho. É interessante até que mais cedo o Choi falou uma coisa que é interessante. Nos Estados Unidos, os produtos são baratos, a mão de obra é cara. Tanto que você pode ir para lá, fazer qualquer coisa, que você vai ter uma vida digna, porque a mão de obra ela é muito valorizada. Aqui no Brasil, ao contrário. Eu gasto muito nas coisas. Muitas vezes gasto 100, 200, 300, 400, 500 mil em equipamento e eu não posso chamar um profissional, eu não gasto dinheiro em chamar um profissional para ir lá e dar um treinamento, né? E adequar, né, tecnicamente as pessoas para operarem aquele. Porque são pessoas, geralmente, voluntário. Eu trabalho em igreja há muito tempo, né? E voluntário, ele tem a sua vida ali. Muitas vezes ele não tem o recurso para que ele mesmo procure. Muitas vezes o voluntário ele vai virar um profissional, como foi o meu caso. Eu vi que o Guilherme Fall também conversou aqui com vocês. Foi o caso dele. Se interessa, amei isso aqui, eu quero trabalhar com isso aqui pro resto da vida. Aí ele vai pagar o preço, né, que é preciso para poder buscar, aprender. E o mercado tem espaço para profissionais, né? Porque faltam. Mas muitas vezes o voluntário ele trabalha de segunda a sexta ali, ele vai à noite para a igreja no domingo ligar o sistema ali. Então, isso tem que partir da gestão, é uma conscientização da gestão. Sim, né? E a internet, ela é um campo missionário. Né? As igrejas estão enxergando isso hoje cada vez mais. Mas se você vê que é um campo missionário, a verba que vai para a internet é uma verba de missões. Ou não é? Mas aí eu volto à minha colocação anterior. Não é só transmitindo culto ao vivo. Não. É você criando conteúdo, é você diversificando, focando, segmentando. Né? Não é apenas copiando e falando, bom, eu estou fazendo aqui também. Né? Ele está fazendo, eu quero fazer igual. Isso, eu quero fazer igual. Marcelo, partindo assim para uma questão bem prática mesmo, que dicas que você daria para aquela igreja que não tem nada hoje e gostaria de ir atrás de equipamento, treinamento de equipe? Que dicas você daria para essa igreja que gostaria de começar a transmitir os seus eventos, os seus cultos pela internet? Eu acho que a dica mais valiosa é encontre um profissional. Alguém que tenha de fato... infelizmente, né, tem muito picareta ainda hoje em dia. Né? Sim. Tem muito. Tem muita gente que não conhece, mas sabe falar bem. E vai fazer projetos, e vai gastar dinheiro, e vai perder dinheiro. Eu me lembro quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade. O que eu queria fazer? Eu queria dar treinamento para a igreja e instalar sistemas de som. E aí eu chegava na igreja, batia na porta e falava, então, eu trabalho com áudio, não sei o que lá. Ninguém aguentava mais. Porque aí eu falo, não, eu já comprei equipamento, deu errado, e eu não quero investir de novo. Ninguém tinha tido uma boa experiência com aquilo. Sim. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, eu vou fazer ao contrário. E aí eu criei uma palestra de graça. Ou seja, eu batia na porta e falava, eu trabalho com áudio já há tantos anos, esses são os meus cases, as igrejas que eu já sonorizei, e eu tenho um workshop de graça para a sua equipe de voluntários. Nesse workshop eu vou dar algumas dicas e ensinar eles um pouquinho do que eles podem fazer para melhorar o som na igreja.
Aí, coisa de graça, muita gente, não digo todo mundo, mas muita gente aceita. Durante o workshop, eu tinha a chance de boa mostrar... estratégia de marketing. É uma boa graça tem estratégia. injeção. O Marcelo não falou, mas ele fez curso de marketing. Ele não é engenheiro, ele é De marqueteiro. graça tem injeção, né, Marcelo? Durante a palestra, eu tinha a chance de mostrar que, de fato, eu conhecia que, de fato, aquelas coisas faziam sentido. Sim. Depois de cada palestra, eu sempre tinha... então eu preciso... Porque assim, você conscientiza. Sim. Você conscientiza a pessoa de que ela precisa, de repente, de um alinhamento ou mexer no posicionamento das Você ganha a caixas. confiança da pessoa, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que você precisa procurar é alguém que, de fato, conheça e que tenha uma prova social. Geralmente é uma indicação. É muito difícil achar esses profissionais na internet. Acho que a segunda coisa é, depois que esse profissional chegou, a segunda coisa ele vai recomendar é investir nas pessoas que estão com você. Porque esse vai ser o profissional mais barato. Capacitar, né? Exatamente. Vai ser o profissional mais barato. Você capacitar as pessoas que estão com você, quanto tempo a pessoa... Eu, por exemplo, estou desde a minha conversão praticamente na mesma igreja. O quanto eu já pude contribuir, o quanto eu ainda posso contribuir. Nunca mais tiveram que chamar um profissional para fazer um alinhamento do sistema. Eu alinho o sistema, né? Para dar um treinamento para a equipe de voluntários. Eu dou o treinamento. Mas, claro, muitos anos depois. Mas o profissional mais barato, né, depois desse pontapé inicial, é você investir nos seus voluntários. O grande problema que eu vejo no mercado hoje em dia, Marcelo, é que as pessoas estão querendo mais vender equipamento. Elas não veem primeiro qual que é a necessidade da tua igreja, ou do teu... e muitas vezes sai muito mais barato, porque a necessidade da igreja é X. Só que a pessoa quer vender equipamento, então ela faz um projeto grandioso, colocando equipamentos e mais equipamentos e, na realidade, vai deixar a coisa muito mais complexa. A equipe de voluntários não vai saber mexer no equipamento, ou seja, o resultado final vai ser péssimo. Mas, por outro lado também, eu acho que em função desse ciclo de decepções que as igrejas têm, de investimento e tudo, criou-se uma certa barreira. Não, é caro. Tudo é caro. O equipamento é caro. Eu contratar um profissional para me orientar é caro. E a gente sabe que existem profissionais que eles estão no mercado, eles sobrevivem disso, eles ganham dinheiro com isso, é mais do que justo o trabalho deles, mas eles fazem aquela primeira assessoria, aquela primeira orientação sem custo. Pelo menos para você direcionar a igreja. Então, assim, Paulo, esse receio fala um pouco de que... do projeto da igreja do Edilson Botelho. Sim. Porque se fosse qualquer outro profissional lá querendo vender equipamento, ia vender um ATEM Mini, ia vender 300 câmeras, ia vender... E de uma forma bem simples foi resolvido. Bem então, simples e barato, não então é isso? O pessoal precisa perder essa possibilidade de chegar crescer. e de procurar. Tem duas coisas aí. Uma que, às vezes, mesmo um projeto simples, as igrejas não têm noção do quanto custa, né? Sim. Aí, às vezes, até o mais simples assusta. Né? Como eu atuo? Como eu falei, eu primeiro entendo onde ele quer chegar. O que você quer fazer? Eu quero transmitir o culto, essa é a minha referência. Então, beleza. Então, se essa é a sua referência, se você quer atingir, você precisa mais ou menos disso aqui. Você tem isso aqui? Não tenho mais ou menos isso. Isso já é uma conversa que não precisa você sentar e montar, escrever o seu projeto inteiro. Você vai perder tempo do seu cliente. Exatamente. Você já tem que falar, você vai gastar por volta disso aqui. Não tenho. Eu tenho 1/3 disso. Então 1/3 disso. Vamos trabalhar. Como você quer trabalhar? Você quer um sistema inteiro? Ou você quer chegar aqui? Se não, você gasta 1/3 aqui, 1/3 ano que vem. E daqui a 3, 4 anos você vai ter um sistema completo. Completo, né? E com esse nível de entrega. E muitas vezes... Não adianta você... eu vou colocar uma câmera aqui. Mas a igreja não tem nem luz. Entendeu? Se você colocar qualquer câmera ali, vai faltar luz. Sim. Aí você vai falar para você... iluminação suficiente, adequada. Eu quero 5 câmeras. Não, faz o seguinte, compra 2 e coloca o sistema de iluminação. Eu não vendo sistema de iluminação. Né? Você vai procurar outro profissional. Mas se eu te vender 5 câmeras, você vai... 5 câmeras e de novo, ele vai olhar para você e fala assim, nossa, mas o teu produto é péssimo, né? Exatamente. Câmera precisa de luz, gente. Exatamente. Não adianta ninguém filma no escuro, né? Legal. Eu acho que uma coisa que acontecia há muito tempo atrás, que foi dando esse descrédito, tem o vendedor e tem o consultor. O vendedor, geralmente, ele não tem tanto preparo técnico. Ele é mais novo ali no nicho. Ele estava em outra área e foi para vendas. Né? E eu não quero também desrespeitar os vendedores. Eu sei que tem muito vendedor bom.
né? Bem intencionado. Mas muitas vezes o vendedor... Mas ele tem que cumprir a cota, né? Muitas vezes o vendedor ele não tem estoque o que você precisa. Ele vai vender o que ele tem. E ele não vai te falar que não é exatamente o que você precisa. Mas tem ele vai te oferecer. Eu recebi um videozinho do nosso amigo Jason Soares, que assim, o vendedor fazendo as lives dele lá, vendendo o produto e tudo mais. Assim, olha, você tá limitado aqui, mas você pode conectar aqui também. Mas pera, é a mesma coisa, não vou abrir muito aqui não, mas é a mesma coisa que você falar assim, o teu microfone você conecta na saída auxiliar da mesa. Sabe, coisas completamente absurdas. Então, e a pessoa que está precisando, nossa, mas que vantagem, eu vou pagar metade do preço e vou conseguir resolver. Aí chega lá e a gente começa essa problemática toda. E tem vendedor que acha que isso é ser bom vendedor. Sim. Aqui vai uma... Hoje eu atuo mais comercialmente do que tecnicamente, como eu falei. E aqui vai uma crítica para vendedor que quer empurrar produto. Você não tá... Aquilo ali não é só uma venda. A satisfação do cliente... Esse contato comercial é um relacionamento. Exatamente. Você precisa, se você quiser ter uma carreira duradoura, você precisa que o seu cliente confie em você. Então, quando você não tiver o que ele precisa, você vai falar que não tem. Você vai falar para ele comprar em outro lugar. Por quê? Porque ele tem que ter a paz dele chegar em você e falar, não, eu posso falar com o Marcelo, eu posso falar com o Dani, eu posso falar com o Samuel, que eu sei que ele não vai me enrolar. Exatamente. E outra coisa, você faz uma venda ruim, não vai servir, você só fez uma venda. Acabou. Exatamente, Marcelo. Você nunca mais vai vender para esse cara. A experiência foi péssima. Profissionalmente, para ele, você não é um bom profissional. Então, a venda é relacionamento. Você tem que ajudar as pessoas. O vendedor, ele ajuda. Ele ajuda as pessoas a resolver, no nosso caso, problemas técnicos. Sim, né? Sim. E isso tem que ser feito de uma forma totalmente íntegra. Para que dure. O melhor vendedor é esse. Né? Para que dure. Isso em todas as áreas, né, Marcelo? Ou seja, é a transparência, é a seriedade do profissional, né? Pessoal, tudo que é bom, esse papo nosso aqui toda semana. Que pena. Eu acho que nós vamos ampliar a nossa live, vamos começar às 8 e vamos até às 6 da manhã, porque papo para nós aqui não falta. Quem manda, né, os nossos convidados terem tanto conteúdo, né? Mas é o que a gente tá buscando, Marcelo. A gente quer trazer gente que realmente possa acrescentar e o nosso público... A gente sempre vem falando aqui, não é aquela igreja grande, porque a igreja grande tem condições, tem recursos. A gente quer atingir também aquela igreja pequena, onde o pessoal tem limitação, muitas vezes, de acesso à informação, não tem uma loja, não tem um profissional na cidade. E às vezes foi mal treinado, mal, entre aspas, educado, né? Está fazendo do jeito errado. Exatamente. Né? E precisa daquela direção, daquela orientação para poder fazer a coisa certa. E a gente quer trazer um pessoal aqui realmente para que... comece a abrir os olhos das pessoas, né? Principalmente em termos conceituais, em termos culturais. E aí estamos entrando também na parte técnica, trazendo o pessoal aqui, né? Para que o pessoal perceba que a qualidade não está ligada diretamente a altos custos. Né? A gente consegue resolver. Não é e isso, eu quero Marcelo? deixar aqui já de antemão o convite para o Marcelo Neri retornar. Legal. Porque eu quero fazer um programa com você lá no nosso estúdio, Marcelo. Bacana. Infelizmente o ar-condicionado lá deu problema. O técnico vai estar indo amanhã. Mas eu quero já renovar o convite para que você volte, tá bom? Eu me sinto honrado desse primeiro convite aqui. Falei para o Samuel. Eu até postei lá nas minhas redes. Para mim eu me sinto muito honrado e é como se fosse um ápice. Te agradeço pela menção ao meu nome lá, não precisava disso. Marcelo. É um ápice da minha carreira poder sentar com gente como vocês e poder compartilhar, né? Claro que vocês me convidaram para falar, mas eu tinha muito mais a aprender. Eu queria estar perguntando algumas coisas aqui para vocês. Mas, Marcelo, a nossa visão aqui é o seguinte. Nós são 3 dinossauros aqui, tá? Só que é o seguinte... Hoje... Fale por você, Paulo. Acho que só 2 hoje a gente... Mas espera aí, Daniel. Não tem jeito, cara. Quando o Marcelo começou, a gente já estava um bom tempo na estrada, né? Mas aí que tá. Hoje a gente quer ver a visão, a gente quer ver o conceito, a gente quer dessa conhecer turma nova, esse né? pessoal dessa nova geração, Sim. que a gente sabe que tem muito a acrescentar.
sabe? A gente sabe que os conceitos, a técnica, muitas coisas... E tem muita gente boa, nova aí, que tem uma cabeça que de repente a gente nem tinha, né? Pela falta... Hoje em dia a moçada tem muita informação. Muito acesso. Né? Às vezes não usa direito, né? Mas tem muito... recebe muita informação, então precisa processar aquilo tudo, né? E o que falta às vezes é ter orientação de quem já, como a gente já rodou bastante por aí, então que nem pneu de caminhão, né? Bem rodado, né? Justamente para fazer a coisa certa, né? Às vezes não bater a cabeça à toa, não gastar dinheiro à toa. E eu acho que essa que é a nossa função. Mesmo e essa geração nova que está chegando tem muita gente bacana, Sim. Porque vamos romper esse até preconceito, né? Que não é o garoto. Gente, essa garotada tá mandando muito bem. Com certeza. Né? É aquilo que a gente colocou na mesa aqui. Tem muita gente, tem muito picareta? Tem, mas tem muita gente boa. Muita gente boa. Né? Então, assim, a gente quer trazer esse pessoal aqui para realmente estar trazendo essa nova mentalidade pro pessoal e a gente poder acrescentar de uma forma que, pô, eu assisti os caras lá falando, assisti o Marcelo, pô, eu vou tentar isso aqui amanhã lá no meu equipamento, na minha transmissão, né? E, cara, foi uma visão diferente, uma visão legal e que realmente acrescentou. Essa é a nossa intenção aqui. Isso mesmo. Marcelo, quem quiser falar com você, como é que faz? Quem quiser falar comigo. Telefone de contato, se é que você tem comercial. Eu vou passar. Redes sociais. Eu não decoro muito bem. Então eu vou passar todas as redes. A da OneLock, que é a minha locadora de equipamentos audiovisuais. A da Delta Pro Video. A da Pro Áudio e o meu pessoal. Eu vou passar pro Dani. Perfeito. Projetar colocando isso, projetar aqui. Acho que ele já deve estar projetando aí. Legal. E porque eu não decoro muito bem os arrobas ali. Mas. Tá muito novo para isso, hein? Muito novo. Pessoal, estamos chegando ao fim. Infelizmente, o tempo passou depressa demais. Eu queria mais uma vez agradecer a RTM Brasil. Sim, Esse estúdio que nós estamos aqui transmitindo o programa é da RTM Brasil e é um estúdio preparado para podcast. Então, se você precisa de um estúdio que tenha estrutura já para transmitir o seu podcast com câmeras... Posso mostrar o estúdio, Claro, Samuel? Daniel, claro. Apesar de que a gente não está vendo que o monitor caiu aqui, mas manda ver. Esse dos estúdio estúdios, aqui, né, Daniel? Um dos estúdios são... Isso, um dos estúdios. Fala um Deixa eu pouquinho, deixar Samuel. o telefone de contato aqui. Quem quiser entrar em contato, de repente, para estar alocando, é o 011 5031 3533. 011 5031 3533. É só procurar o Samuel. Esse estúdio aí que vocês estão vendo... também a programação através do site, rtmbrasil.org.br. Legal, bacana. É isso aí. Marcelo, cara, muito obrigado mesmo, tá, por estar batendo esse papo com a gente aqui, por estar compartilhando aí tua experiência. E, cara, o segundo vai ser obrigatório. Não tem Legal. jeito. Obrigado pelo Tá bom? convite. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua companhia aqui com a gente no Conexão AV. Toda terça-feira, 8 da noite. Nós estamos sempre aqui batendo um papo muito gostoso com um convidado que sempre vai ter muito a acrescentar para você e tem acrescentado para a gente. Até terça-feira que vem, pessoal. Um Valeu, abraço. pessoal. Um grande Tchau, abraço. tchau. Tchau.